Fala galera, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Odilon. Se preparem, ano de 2021 a gente vai lançar muito conteúdo para vocês aqui no meu canal, tá? Hoje eu vim fazer um vídeo para tirar uma dúvida que muitas pessoas têm me perguntado, é uma dúvida muito pertinente, e aí eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês aí, tá? Nesse ponto de vista também em relação a indicadores, quais são os indicadores que o Odilon utiliza e quais são as funções de cada um, porque você precisa saber ler, né? Você precisa saber que tipo de informação esse indicador vai te passar, tá? Para quem faz parte do dos grupos WhatsApp, tá? Estamos com um projeto muito bom para os anos à frente aí, tá? Para esse ano 2021 vai ser um ano show de bola pra gente. Para quem não entrou ainda, eu vou deixar os links abaixo aqui das nossas redes sociais, tanto no Telegram, Instagram, tá? E o grupo do WhatsApp para vocês entrarem caso queira alguma dúvida. Lá a gente se ajuda, tá? Esse grupo são 4 grupos de WhatsApp, tá? Onde o pessoal se ajuda. E aí, se você quiser ter acesso aí, você está iniciando dentro do mercado, não sabe por onde começar, não sabe filtrar as melhores informações, chama nós, acessa lá que a gente faz a questão aí de ajudar você, beleza? Essa é a intenção do grupo. Então vamos lá, sem mais enrolações, tá? Vamos aqui diretamente pro gráfico. E aí o que acontece, tá? O primeiro indicador que está aqui na frente da minha tela, tá? É a VWAP. Alguns perguntam, João, que gráfico que é esse? Já para tirar dúvida. É o gráfico REM. Esse aqui é um gráfico que depende, não é um gráfico temporal, ele é um gráfico atemporal. Ele é um gráfico que depende de pontos para fechar o box. Não pode ser que o mercado fique ali preso em uma determinada pontuação, esse box não fecha. Então ele depende de pontuações para poder formar essas movimentações que vocês estão vendo aqui. E aí vai desde um REM até, não sei o limite, mas o limite que eu utilizo aí, o máximo para fazer marcações é 120R. Então não sei se existe um limite maior para REMPO aí, tá? E aí vai depender dessa quantidade de REMPO que você estipular para saber quantos pontos necessários para fechar cada box, entendeu? Em uma direção ele fecha um valor, para fechar dobrado, no caso que nem esse aqui com o pavio para baixo, ele precisa do dobro da pontuação de subida. Então se ele depender de 3 pontos para fechar, ele depende de 6 pontos para dobrar para baixo. É assim que funciona, tá? Mas esse aqui não é o ponto crucial hoje, tá? Não é o ponto determinante para a gente hoje, tá? Então aqui o que acontece? Estou com a VWAP aqui, tá? A VWAP, ela é uma média que ela é ponderada pelo volume, tá? E eu utilizo ela muito como suporte e resistência dinâmico e para me mostrar onde pode ser, por assim dizer, os 50% do movimento, talvez, tá? Ela coincide muito com isso, mas eu utilizo mais ela como suporte e resistência dinâmicos, e caracterizando ela como essas questões de suporte e resistência dinâmica, eu utilizo ela também como barreiras, onde o mercado pode enroscar, pode bater e voltar, pode usar como suporte, usar como resistência, como já comentei, entendeu? Então é desse jeito que eu utilizo esse indicador. Visualmente vocês já vão conseguir perceber isso, ó. Prestem atenção como ele bateu e voltou, ó, bateu e voltou, certo? Ó, aqui no caso rompeu, caiu, depois bateu, voltou, subiu, ó, saiu dela, subiu. Então eu utilizo ela muito para a gente saber quais são os pontos cruciais para que pode dar início também a um ponto de correção, de reversão, porque ela sempre fica no meio do preço. Pode perceber que o preço caminha e ela fica sempre no meio, né? Então eu utilizo a VWAP, né, para quem não sabe, para saber aonde pode ser os nossos possíveis pontos de barreira ou suporte e resistências, tá? Por exemplo, ó, deixa eu pegar um exemplo aqui, não é 100%, nada é 100% no mercado, né? Mas ó, suporte subiu, né? Aqui depois que subiu, ó, foi embora dela. Normalmente, na grande maioria das vezes, depois de ficar tão longe dela assim, depois que o mercado tende a voltar, tá? O preço médio aí, ó, rompe, bateu, desceu, tá vendo? Então é para esses parâmetros que eu utilizo a VWAP. Então esse é um dos indicadores que eu utilizo, tá? Para as minhas leituras. Qual que é o próximo indicador, Odilon? A média de 200, tá? A média de 200. Opa. Média móvel, tá? De 200. Aritmético ou exponencial? Exponencial. Aí eu utilizo a exponencial. Aí vai de opção de cada um aí, tá? Mas eu utilizo a exponencial. Vou colocar ela numa cor mais chamativa, tá?
como que o Odilon utiliza a média de 200? Do mesmo fator. Suporte e resistências dinâmicos e para identificações de tendências de ambos os gráficos. Olha o mundo, Odilon, mas... Por exemplo, tá? Como ele é um suporte, a média de 200, ela é uma média que ela é utilizada por grandes players, até por tesoureiros, tá? E isso aí vocês podem pesquisar, de grandes bancos, tá? Então por que eu não vou querer ter uma média dessa? E eu me adaptei muito com ela, utilizo muito ela também como suporte e resistência dinâmico. O mercado, quando está acima, no caso, quando o preço está acima dela, tende a subir. Quando está abaixo, tende a cair. Pode perceber visualmente que é mais ou menos isso que acontece. Ó, mercado acima, subiu, 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 bateu. Quando resolveu, ó, passou, não, caiu pouco, né? Mas depois que passou, caiu bastante, né? Aqui no caso, tá no gráfico do dólar, tá, pessoal? Vamos pegar um outro movimento aqui, tá? Aqui, ó. Bateu, caiu, ó, bateu, serviu como uma resistência, tá? E aí caiu. A gente tem que considerar, pessoal, a média como uma zona. Onde uma zona ela pode indicar onde há possíveis oportunidades, tá? Então, e aí também fica lateral em cima dela também, tá? O bom da média de 200 é que ela concilia com todos os tempos gráficos. Como assim? Se você for parar para analisar, deixa eu só colocar aqui para vocês entenderem. Vou colocar um gráfico de 5 minutos, por exemplo, tá? O gráfico de 5 minutos. Nós estamos acima da média de 200, né? Tecnicamente no gráfico de 5 minutos, tá? No gráfico de 1 minuto, a gente também estamos acima, né? O mais engraçado, não, o mais importante da média é o que acontece dessa média, que ela trabalha em correlações entre os gráficos. Por exemplo, quando 1 minuto perde a média de 200, tende a buscar o de 5. Quando o de 5 perde a média de 200, tende a buscar no de 15, tende a buscar na de 60 minutos, na de 4 horas. Pode perceber, ó, vou colocar aqui no gráfico de 15. Ó, a gente está no lateral. No gráfico de 1 minuto lateral, 5 minutos lateral. Vamos olhar o gráfico de 60. Para saber onde é que está. O Profit ele tem esses. Aí, ó. Olha só que bacana. O gráfico de 60 aqui no caso, muitas pessoas usam o gráfico de 60 como gráfico âncora, né? A gente estamos aqui numa tendência de baixo. Por quê? Porque o preço está abaixo da média. O preço está abaixo da média de 200. E olha só, lá no 5, no 15 e no 1 a gente estamos lateral, né? Aqui a gente estamos também lateral. Só que nos 60 minutos está indicando que a gente está numa tendência de baixo. Então o gráfico âncora, por assim dizer, está mostrando que o mercado está numa tendência de baixa para a gente, né? E os pequenos lá estão laterais. Então sempre vai ter essa correlação. A média de 200 vai te ajudar a filtrar essas informações. E assim sucessivamente, tá? Vamos colocar aqui um gráfico de 240. Ó, tendência de baixa. Vou colocar um gráfico diário. Olha lá, estamos abaixo também. E assim, né, a gente vai fazendo as correlações. Vamos ver um gráfico de semanal. Ó, já estamos acima. Entende? Então pode ser que seja uma mini tendência em relação ao gráfico de 240, 60 e 60 minutos, né? Porque o de 15 minutos e 5 está lateral, não tem informação nenhuma de tendência. E aqui está indicando, no caso 60 indica uma movimentação de queda, e no caso o semanal está indicando aqui que o mercado está, por assim dizer, fazendo um pullback. Está fazendo um pullback, está fazendo uma correção. Ou ele vai estar corrigindo e depois dar continuidade para subir, ou ele vai romper essa média no semanal e continuar a cair, tá? Então a média de 200 ela serve para esse tipo de leitura pra gente, tá? Vamos voltar aqui pro gráfico 13. Perfeito. Deu para vocês entenderem então? 200, eu utilizo ela para fazer leitura de todos os tempos gráficos, tá? Para usar como suporte e resistência dinâmica também, e para identificações de tendências entre gráficos, tá? É assim que eu trabalho com a média de 200. Bom, depois no final eu vou deixar uma especificação de cada, qual que eu utilizo como suporte, resistência. No final a gente faz uma listinha aqui, tá? Vamos lá. Qual que é a outra média? Uma média boa. A de 20. Opa, talvez eu estou errando isso aqui, rapaz. Tá? A média de 20, agora vou ficar daqui. Vou ligar aqui. A média de 20. Perfeito.
gente apaga esse aqui desse indicador. Exponencial. A aparência a gente coloca ela numa cor azul para não atrapalhar. Dilon, como você utiliza essa média? Para que você utiliza essa média? Essa média, pessoal, essa média de 20, ela é uma média de período rápido. Tá? Por isso que existem períodos, né? Cada período te passa uma informação. Para que serve a de 20? A de 20, ela serve para mim falar qual que é a força daquele ativo naquele determinado momento. Então é uma média mais rápida, tá? É uma média mais rápida para me falar qual que é a força do ativo. Então, por exemplo, o preço está acima dela, pode ser que o mercado está fazendo uma correção ou iniciando uma reversão, por exemplo. A média de 20 é essa aqui, tá? Deixa eu tirar os outros para não atrapalhar. Perfeito. Ó, passou para cima, o mercado tomou tendência para cima, né? Veio para baixo, deu uma movimentação para baixo e tal. Só que ela é para medir os pequenos movimentos. Então, talvez, independente de determinado momento, talvez alguns indicadores não estejam me ajudando, né? Essa média vai me ajudar a determinar o seguinte: olha, nesse determinado momento ela está me falando o seguinte: de acordo com as informações que eu tenho dos últimos períodos, tá? Aparenta ser, tá? Provavelmente, que a força desse ativo agora, nesse momento, é de alta ou é de baixa. Se é uma correção, se é uma reversão, vai depender do ponto do gráfico, tá? Não tem como falar que está acima dela é reversão, tá? Não tem como falar, tá? Isso aí depende do ponto do gráfico. Então, por exemplo, ó, o mercado vinha caindo, aí começou a subir, passou para cima dela. Então, ela me falou o seguinte, ó, mudou, de acordo com as informações que eu tenho para você, a força do ativo é subir, tá? Então, isso casa muito, tá? Junto com as zonas que a gente trabalha, com zonas de 50% de FIBO, zona de ajuste, zona de média de 200, zona de média de VWAP, tá? Isso aí ela casa muito com isso, tá? Ó, caiu, passou para cima, ó, depois passou para baixo, ela falou, ó, era de alto, mas a partir desse momento, de acordo com o histórico que eu tenho para você, aparenta ser para baixo agora o movimento. Pode ficar lateral? Pode, olha só. Fica lateral em cima dela também, tá? Mas eu não utilizo ela como suporte de resistência dinâmica. Por quê? Porque como ela é uma média muito rápida, ela pode ser que me dê pontos falsos, e muito falsos. Por quê? Porque ela tem um pequeno período do mercado para me trazer uma informação. Entendeu? Então eu utilizo ela só para saber isso, para saber a força do ativo. É para isso que eu utilizo a média de 20, tá? Vamos lá, vamos para o próximo indicador. O Priocote ajuste, ou o ajuste, chame como vocês quiserem. Eu uso ele aqui, ó, no ajuste, tá? Eu não acho que no próximo tem ele como ajuste já direto. Eu utilizo ele também como suporte, resistência dinâmica, tá? E para pontos de alvos, na grande maioria das vezes, quando o mercado está bem próximo, tá? E na grande maioria das vezes, o ponto do ajuste, se vocês forem parar para analisar, é sempre aonde fica a liquidez do mercado. Se você olhar ali o volume anti-price, olhar ali talvez os times em trades quando está próximo desse preço, você vê que a volatilidade fica bem bacana, né? Ou às vezes fica lateral também, mas na grande maioria das vezes tende a ficar legal. Por isso que chama ajuste, porque ali vai haver um ajuste para onde vai definir para onde vai no caso, esse ativo, né? Se vai para cima ou se vai para baixo, ou se vai ficar lateral também, tá? Isso pode acontecer. O mercado faz ambos os movimentos aí, a gente só tenta prever ele, né? Então vamos lá, não tem como acertar 100%. Então, ó, aqui ó, ficou praticamente lateral o dia todo, né? O mercado estava abaixo, ó, foi buscar o ajuste. Passou o ajuste, subiu, tá? Ficou lateral, tentou romper o ajuste, não conseguiu. Bateu o ajuste, perdeu o ajuste, caiu, né? Aqui também, ó, saiu do ajuste, subiu, ó, saiu do ajuste, subiu. Então ele é um ponto bom, né, para possíveis pontos de reversão e de início de correção também, tá? E utilização como suporte e resistência dinâmico também, tá? Visualmente vocês podem ver, ó, bateu, subiu, tentou romper, né? Nesse caso aqui, tentou romper e subiu, depois de volta, tá? Vamos ver um outro fator aqui também, ó. Bateu, tentou romper e não conseguiu. Visualmente você já tá lateral, ó, o movimento aqui, ó, totalmente lateral. Ó, bateu, desceu, brigou, subiu, rompeu, foi embora, tá? Então, o ajuste eu utilizo ele para isso. E todos esses indicadores ficam no meu gráfico, tá, pessoal? O pessoal me pergunta o seguinte: não, qual que é o gráfico que você utiliza para deixar esses indicadores?
WDO Foot e o InFoot. Ah, João, mas por quê? Porque esses gráficos têm os dados históricos, então eu consigo saber todo o histórico do mercado. Se você pegar o papel atual, você vai ver que existe um repique, né? E aí você tem pequenas informações, né? No caso aqui, nos gráficos de WDO Foot e o InFoot, você consegue ter um estudo histórico, você consegue puxar uma resistência histórica, um suporte histórico, alguns pontos de consolidações históricos, e os papéis atuais não tem isso. E isso é um fator muito importante para a gente que opera análise gráfica também, tá? Então o ajuste ficou claro para vocês aqui que eu utilizo também como suporte resistente dinâmico e para pontos de decisão se vai subir ou vai descer, né? Então qualquer indicação ali nesse ponto, né, de ajuste para alto ou para baixo, a gente talvez tome alguma decisão aí, tá? Vamos lá, eu ia falar que eu utilizei também como falha de topo e falha de fundo, né? Só que aí a gente entra para uma parte de um outro vídeo e a gente vai tentar explicar um pouco melhor para vocês sobre a falha de topo e falha de fundo, tá? Quem vai fazer esse vídeo para vocês aí é o Mago, vai trazer para vocês aí, eu vou postar no meu canal aí, beleza? Vamos lá então. Aí a gente deixa mais explícito isso daí para vocês também, mas na média de 200 também, já deixando explícito, na média de 200 também acontece as falhas de topo e falha de fundo. Nessa VWAP também acontece essas falhas de topo e falha de fundo, a gente considera também. No ajuste também, somente na média rápida que não, tá? Na média, por quê? Porque ele é um período rápido, então tende a ser falso essas falhas, talvez. Acontece de dar bom? Acontece, tá? Mas não é consistente, tá? A gente fizemos alguns testes e não... Dá pra tomar uma decisão? Dá, mas é arriscado, entendeu? Então o ajuste a gente utiliza como falha de topo e falha de fundo, se não me engano tem até um vídeo aí, mas a gente vai fazer um vídeo atualizado sobre isso. Falha de topo e falha de fundo na VWAP, no ajuste, na média de 200, foi o que a gente viu até agora, né? Perfeito. Qual faltou agora? Qual foi o fator que faltou agora? Vamos ver aqui. Ah, a média de 7,2. E a média de 7,2. A média de 7,2, a gente utiliza ela para saber o que? Aonde pode acontecer falha de topo e falha de fundo também, tá? Também. E também como suporte e resistência dinâmico em pontos importantes, tá? Porque ela é uma média que ela também não é tão pesada, mas ela é uma média que já traz um pouco mais de informações. São 72 períodos de informações que ela nos traz, tá? Então essa média ela me ajuda a saber onde pode ser um possível topo, aonde pode ser, no caso ela vai me mostrar se o topo foi forte, se foi fraco, se ficou abaixo dos anteriores, falha de topo. Então ela mostra que aquele topo foi fraco, porque ele ficou menor que o anterior, tá? Pra quem não sabe, não assistiu esse vídeo da falha de topo e falha de fundo ainda, assiste aí no meu canal, tem ela, tá? O Mago deixou aí pra vocês. E aí depois a gente vai fazer um vídeo atualizado sobre isso, ainda vai lançar muito conteúdo aqui pra vocês ainda sobre isso, tá? E também utilizo ela para qualquer tempo gráfico, tá, pessoal? Para qualquer tempo, seja ele REM, seja ele para 5 minutos, tá? Pode perceber, ó. Estou como resistência, estou como resistência, estou como resistência, tá? No caso aqui, ó, isso aqui foi uma falha porque ficou menor que o anterior, isso aqui foi uma falha porque ficou menor que o anterior, e assim sucessivamente, tá? Ó, rompeu, tá? Testou como suporte, depois subiu. Visualmente vocês conseguem ver que esses indicadores têm base, têm solidez, né? Ah, Odilon, o mercado lateraliza em cima dela? Também lateraliza, nada é 100%, tá? O mercado está abaixo, cai, o mercado está acima, sobe, tá? Então a gente utiliza também a 7,2 também para identificação de falha de topo e falha de fundo, tá? Utilizamos ela também, tá? Para fazer aí o suporte e resistência dinâmicos, tá? Onde pode ter um topo forte, um topo fraco, né? E assim sucessivamente. A gente vai passar para vocês aí. Então esses são os indicadores que eu utilizo. Eu digo, não, mas é aquele pivô. Eu não utilizo muito pivô, eu utilizo lá porque o pessoal se adaptou bastante, mas eu não utilizo o pivô como ponto de decisão. Então não acho que é bacana, não é sincero eu trazer para vocês porque eu não utilizo ele consistentemente para tomadas de decisões. Então, para mim esses são os indicadores que eu utilizo, tá? Um outro indicador que eu utilizo, tá? Deixa eu só... Tá? Para quem não conhece, esse aqui é o MGO volume. Esse aqui é um indicador, tá? Que foi criado pelo Mago, que eu utilizo para leitura de volume, né? Como é que é feito
essa leitura de longo? O mercado está numa tendência de alta, quando ele falha e existe um preço X que a gente considera, se não me engano, é o 1.400, né? Aqui no caso, não, no dólar, 1.400 é para o índice, no dólar, se não me engano, é 40, tá? Abaixo, no caso do 40, se ficar abaixo do 40, a gente tende a ver que o mercado perdeu a força de compra e pode ser que ele dê início a uma venda, tá? Mas isso aqui, existe mais coisas por trás disso, tem a média aqui também, tá? Então esse aqui é um fator mais puxado para o lado da mentoria lá, tá? Mas a gente pode também pensar em trazer para vocês como é que faz a leitura do MG ao volume, para dar aí um viés para vocês de como funciona esse indicador, tá? Esse aqui é um dos indicadores que eu utilizo para fazer as minhas leituras, tá? De volume. Eu utilizo ele mais no índice, tá? No dólar eu utilizo outro indicador, que no caso é o MACD, tá? MACD histograma. Como que a gente utiliza o MACD histograma? Da mesma maneira, ele tem aqui, tá? Uma média de 8, ali é a aritmética, tá? E esse MACD histograma aqui, ele tá com uma coloração criada também pelo mago, tá? Como que é feita essa leitura? O mercado está acima do zero do MACD, o mercado tende a subir. Se a média estiver dentro desse preço, tende a ser fortalecimento da ponta, seja ela, por exemplo, nesse ponto. Ó. Deixa eu só tentar tirar essa escala de preço aqui para vocês visualizar melhor. Aí, perfeito. Ó. Olha só, o mercado aqui estava na linha zero. Deixa eu colocar uma linha zero para vocês entenderem. Ó, linha zero, tá? Linha zero aqui. Ele passou para cima, tá vendo? Ele passou desse ponto aqui, ó, para cima, tá? E aí, a média de 8, ela estava entre o preço. Então isso significava, ela estava abaixo do preço. Então isso significava fortalecimento da ponta compradora. E isso foi indo, ó, foi indo, até que o mercado fez o quê? Começou a cair um pouquinho. E aí a média falou o seguinte, ó, a ponta compradora começou a ter um enfraquecimento. O preço do MACD começou a ficar abaixo da média de 8. Isso sinaliza pra gente um fraquecimento, né? Uma fraqueza da ponta, no caso aqui, compradora, que o volume dela estava diminuindo, né? E aí até um determinado momento, e aí o mercado chegou na linha zero, e depois o mercado veio caindo aí, fazendo uma correção desse último movimento aqui, tá? Então é assim que a gente utiliza. Quando o preço está acima da média de 8, assim, ela mostra um fortalecimento. Se o preço ficar abaixo, fraquecimento da ponta, de ambas as pontas aí que for, dependendo se for de alta ou se for de baixo, tá? Mas isso aqui a gente detalha bem, tá? Isso aqui também ajuda a gente a ter possíveis decisões de entrar dentro do mercado, porque existem, né? Os nossos setups são filtrados no gráfico, né? E esses indicadores nos auxiliam, né? Na parte das nossas possíveis decisões, tá? E qual que é o outro indicador que a gente não está utilizando, tá? O IFR. O IFR eu estou utilizando ele como convergência e divergência. O que é isso, Dilon? Quando o gráfico demonstra um topo mais alto, vou tentar mostrar para vocês. Vou só tentar mostrar para vocês aqui uma divergência, tá? Olha só que interessante. O IFR mostra o quê? Aqui ele está mostrando que esse topo aqui, ó. Não, isso aqui é uma convergência. Isso aqui é uma convergência. Aqui, ó. Isso aqui dá para falar, tá? Olha só. No gráfico, tá? Esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui, ó. É esse topo aqui, ó. Olha, eu vou deixar até ele marcado para vocês entenderem, ó. Ó, tá vendo? São o mesmo topo, praticamente na mesma zona, tá? Praticamente estamos na mesma zona aqui, ó, entre um preço e outro, tá? Só que no MACD está mostrando o quê? Uma divergência. Tá falando que esse topo aqui, ó, esse cara aqui, tá menor que esse aqui. Então isso é uma divergência. O gráfico está no mesmo ponto, só que o IFR está acusando ali uma possível movimentação para queda. Isso é uma divergência. Quando o gráfico aponta uma direção, o IFR aponta outra. Isso é uma divergência. E uma convergência? Quando o gráfico aponta para a mesma direção. Então, se o topo é mais baixo, o IFR também está com esse topo mais baixo. Quando ele faz um novo topo, ele mostra um mais alto. Isso é convergência, está convergindo. A mesma direção do IFR, tá? A mesma direção do IFR está de acordo com o gráfico. Tá? Então é essa que eu faço a leitura também do IFR. Tem, né, aqui uma estratégia com médias,
com média rápida também, com possíveis decisões de entradas com os nossos setups também, tá? Ele aqui eu gosto de utilizar ele mais no dólar, tá? O índice eu utilizo ele mais nos períodos mais lento, porque na grande maioria das vezes no 13R, como é muito rápido com isso, como é muito volátil, ele tende a ser, não é que ele tende a ser muito falso, mas tende a acontecer vários sinais falsos, a gente já pegou muito isso. Mas dá para usar também, tá? No 13R no índice também, para possíveis decisões, tá? De acordo com a leitura gráfica que nós fazemos do mercado, que a gente ensinamos na mentoria, de acordo com os outros indicadores aqui. Mas normalmente quando eu utilizo um indicador que já passa uma informação para mim, eu tento utilizar aquele indicador naquele dia, porque se a gente começa a misturar muito indicador, a gente começa a... E os indicadores eles também vão fazer divergências, tá? Pode ser que o MACD indique um lado e o IFR indique para o outro. E aí, o que você vai fazer? Você precisa se decidir, precisa adaptar, precisa ter confiança naquilo que você vai fazer dentro do mercado, tá? Então esse aqui é um outro indicador. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Mesmo. Deixa eu ver aqui. Bom, acredito que ficou até aqui, pessoal, tranquilo. Passei para vocês os indicadores que eu utilizo, quais são as médias, quais são os pontos, como é que eu utilizo, quais são as informações que esses indicadores me passam, tá? Vamos tentar aqui deixar explícito então os indicadores para vocês que não pegaram aí. A VWAP, a média 1.200, exponencial, o ajuste, deixa eu ver aqui, a média de 17.2, também é exponencial, tá? Eu utilizo a média de 9, desculpa, de 20, pessoal, exponencial também. O que mais faltou aqui pra gente marcar? Deixa eu ver aqui, VWAP, média, ajuste, média de 72, média de 20. Eu também passei aqui já todos os parâmetros, né? Para indicadores como para volume e FR, utilizando como convergência e divergência, tá? Essa é a leitura que eu faço dele. MACD histograma, força de ambas as de ambas as pontas, seja ela compradora ou vendedora, MACD, tá? E o MGO volume. Tá? Esses são os indicadores que eu, Odilon, estou utilizando até o momento dentro do mercado, tá, pessoal? Esse é o indicador que eu, Odilon, estou utilizando até o momento dentro do mercado. Quando eu decido fazer uma operação, eu me baseio em informações dessas ferramentas, tá? Tem a ferramenta também da Fibonacci que eu utilizo, né? Mas aí já entra um pouco para a parte de como que eu faço a leitura do mercado para usar a Fibo, porque muita gente usa de um jeito, outra de outro. Eu vou trazer um vídeo sobre isso também, como é que eu faço para traçar a Fibo, tá? Basicamente, o primeiro vídeo que eu postei em relação ao setup, lembra que eu postei um primeiro vídeo de como que eu fiz R$7.000 em 2 meses, mais ou menos, ali praticamente, quase. E isso me trouxe um resultado legal e eu utilizo até hoje, tá? A famosa perna de 100, perna de 50, até hoje eu utilizo esse movimento no mercado, que eu costumo chamar hoje de estruturação de mercado, tá? Tanto para comprar, tanto para vender. Hoje eu não sou um cara que, antigamente eu comprava tipo topo e comprava e vendia fundo, né? Hoje eu não sou esse tipo de cara que espera um movimento para depois pensar em compra, espera um movimento para depois pensar em venda. Não, eu tomo decisões no início de um movimento. Se for para pegar um movimento, eu pego o início de um movimento, né? Tento prever, né? Não tem como falar para vocês que é 100%, mas a nossa sensibilidade aí tem dado muito bacana em relação a isso, tá? Então esse aqui era um vídeo bem rápido, acredito eu. Deixa eu ver, deu 30 minutos, né? Espero que vocês tenham gostado. Veio uma galera aí, falar, 30 minutos de vídeo, enrolação. E cara, se você não quer aprender, cara, se você não... Cara, sai fora do canal, cara. Eu não tô aqui pra ficar pedindo esmola pra você não, cara. Quem gosta e gosta do conteúdo e achou bacana,
Compartilha aí, compartilha, curte o vídeo, se inscreve no canal para quem não é inscrito, tá? Isso fortalece muita gente a trazer mais conteúdo para vocês, tá? E para você que, isso aí não agregou nada para mim. Beleza, cara, cada um tem a sua forma de analisar o mercado. É por isso que o mercado existe compra e venda, né? E aí em determinado momento consolida, né? E aí depois você decidir para que lado que vai. Por quê? Porque tem opiniões, existem opiniões divergentes. Então é por isso que o mercado se movimenta para cima e para baixo, tá? Se não se movimentar só para uma direção. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, tá? 2021 já é nosso, tá? Para quem tem interesse aí de trocar uma ideia com a gente, fica à vontade, a gente está à disposição. Vou deixar os links dos nossas redes sociais aí, tanto a minha como a do Geva, como a do Mago, para vocês entrarem em contato com a gente aí diretamente lá no WhatsApp, tá? E aí, segue lá no Instagram também, tá? Acho que tá aparecendo para vocês aqui, talvez o editor vai colocar aqui, ou aqui, sei lá, tem algum lado aí. Segue a gente lá no Instagram, lá também eu passo bastante conteúdo bacanas para vocês, beleza? Valeu, galera, e até mais, até 2021 agora, hein? Próximo vídeo.